Então, Eliseu, o que é que nós temos agora? Olha, esse momento muito importante está contando com a presença ilustríssima de uma pessoa aí que você que acompanha a Rede Brasil há mais tempo, eu tenho certeza que você conhece essa voz. E olha, nós vamos estar agora mostrando a você aí que está nos vendo pelo YouTube, essa pessoa que muito tem a acrescentar sobre quando o tema é congresso, devido toda a sua experiência. Aí você já está vendo, é o nosso querido irmão Francisco Evangelista. A paz do Senhor, irmão Francisco. Paz do Senhor, Eliseu. Amém. Olha, você que não sabe, ele é o pai da nossa coordenadora do programa Jovem, a nossa querida irmã Débora Evangelista. E nós trouxemos ele aqui para te animar um pouco e falar sobre a história do Congresso de Jovens. Nós já estamos no 29º, não é verdade, irmão Daniel? É isso mesmo, 29º Congresso de Jovens em Petrolina e outra, né? A gente sabe dessa pandemia tão complicada, tão terrível, que assolou a nossa sociedade brasileira, o mundo, e aí estamos aqui, graças ao bom Deus, já com o 29º Congresso, é uma alegria muito grande, eu confesso que estou muito feliz, irmão Eliseu, e você? Amém. Olha, eu estou extremamente feliz e satisfeito com Deus por nos dar esta oportunidade nesta noite. Mas nós gostaríamos de saber, irmão Francisco, do senhor. A gente conhece o senhor assim há muito tempo, eu particularmente desde que era criança, mas e a família do senhor? Como foi a caminhada destes na fé? Eles já eram crentes? E há quanto tempo o senhor congrega aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco? Bom, então eu quero primeiro, antes de mais nada, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando com todos os ouvintes e também telespectadores da Rede Brasil de Comunicação. E respondendo sua pergunta, Eliseu, eu quero dizer que a minha família é uma família que a primeira pessoa que se converteu na Assembleia de Deus foi no ano de 1950, lá em Juazeiro, o meu bisavô, o Elias Evangelista, que chegou a ser diácono da igreja. E depois, anos depois, a minha mãe se converteu também. E a gente é de Juazeiro. E em 1979, nós viemos morar em Petrolina. Foi quando eu comecei a fazer parte da Assembleia de Deus em Petrolina. Perto dos 16 anos, em 1986, ainda na gestão do pastor José Ferreira da Silva, eu fui batizado nas águas do Rio São Francisco. E desde então eu sou um dos membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Petrolina. Muito bem, meu querido. Nossa querida irmã Débora conta muito, fala bastante sobre o senhor também, e eu gostaria de perguntar, a gente sabe que estamos na expectativa do Congresso de Jovens, essa movimentação toda. Eu gostaria de saber um pouco mais, o senhor deve ter participado de muitos congressos de jovens, e falar um pouco mais da sua infância, da sua juventude, como foram esses congressos, das experiências que o senhor teve. Fique à vontade aqui, o espaço fica à vontade para poder o senhor falar. Eu confesso que estou muito ansioso, você de casa está ansioso, eu estou muito ansioso, então fique à vontade, meu querido. Muito bem, obrigado. Como eu disse, eu me batizei muito jovem, né? Ia fazer 16 anos. E a partir daí a sequência foi rápida também. Naquela época, já com o pastor, em seguida, chegou o pastor João Fernandes. E aos 17 anos eu fui convidado também para ser auxiliar de trabalho. E pude também cooperar na igreja como auxiliar. E nesse período, falando também da minha vida secular, nesse mesmo período também eu já começava a fazer faculdade aqui em Petrolina, fiz faculdade de administração. E eu até comentava aqui antes de começar o programa que naquela época a cidade de Petrolina e Juazeiro não era como hoje, que tem muitos cursos de nível superior. Naquela época, juntando as duas cidades, nós tínhamos apenas 9 cursos sendo oferecidos, e naquela época não tinha, inclusive, negócio como hoje, de EAD, Educação à Distância. E quando eu entrei na FACAP, eu me lembro que eu encontrei um irmão lá, o irmão Amós Garcia,
que estava cursando a faculdade, mas jovem na FACAP não tinha nenhum jovem naquela época que fazia parte da Assembleia de Deus. Eu era o único jovem. Só para poder entender, como Certo. assim? Foi qual ano que o senhor entrou na faculdade mesmo? 1987. 1987. E só tinha lá o senhor como crente e o outro irmão que o senhor citou agora. Como é o nome dele? Irmão Amós Garcia. Então, os dois cristãos na época, assim, da faculdade. Como é Exatamente. que foi essa experiência? Eu fiquei curioso também. Como é que foi essa experiência, meu querido? Com certeza uma experiência desafiante, até porque, primeiro, por a gente ser um número tão reduzido, depois chegou também, alguns anos depois me lembro que chegou o irmão Silvio Nunes, mas era uma experiência desafiadora, inclusive porque havia, de certa forma, uma preocupação de muitas pessoas que faziam parte da igreja, preocupados que aqueles jovens que adentravam no curso superior tivessem o perigo de serem contaminados pelo secularismo e deixarem a igreja, né? Então, era realmente desafiador naquele momento, mas era bastante gratificante, porque a gente tinha a oportunidade de, além de demonstrar a nossa fé na faculdade, a gente também tinha a oportunidade de se preparar no nível intelectual e também poder contribuir melhor nas atividades da igreja. Amém. Amém, irmão Francisco Evangelista. Olha só, nós sabemos que o senhor já tem muitos anos como crente dessa igreja e fica uma dúvida. Nós sabemos que tantos anos eles trazem um grande enriquecimento e gostaríamos de que nessa tarde a gente aprendesse um pouco sobre como é que foi o primeiro congresso de jovens. Nós já estamos bem chegando no 30º, né? Nós estamos no 29º, mas voltando nessa história, como é que foram os preparativos, o tema, o local? O que é que o senhor lembra aí desta época de início de congressos em Petrolina? O senhor falou a palavra lembra, e eu disse que entrei na faculdade bem jovem, com 17 anos, mas os anos se passaram, não é? E hoje a gente já não consegue lembrar tanto das coisas. Um dia eu já fui pré-adolescente, agora eu sou um pré-idoso. Já passei dos 50, mas relacionado a essa história de Congresso de Jovens, uma coisa, antes de falar do Congresso de Jovens de Petrolina, eu quero lembrar que anteriormente o privilégio de participar de um Congresso de Jovens era muito pouco aqui para os jovens que faziam parte da Assembleia de Deus em Petrolina, porque todo ano ia alguns jovens para participar do Congresso de Jovens que tinha no estado, que era na cidade de Recife. Aqui a gente não tinha Congresso de Jovens. E, na verdade, hoje, quando se completa agora 29 anos de Congresso de Jovens, é bom que fique dito que não houveram 28 congressos de jovens e a gente agora está chegando no 29º. Na verdade, esse número de 29 é uma comemoração, a gente pode dizer assim, um registro de quando começou uma atividade mais consistente da ação dos jovens na Assembleia de Deus aqui em Petrolina, com o surgimento da UMADEP, a União de Mocidade da Assembleia de Deus em Petrolina, no finalzinho da década de 80 para o começo da década de 90. Alguns jovens naquela época, a igreja era ainda bem menor do que hoje, né? A nossa sede era na rua Padre Fraga, ali no centro da cidade, Padre Fraga 360, um templo bem menor do que o atual. E naquela época, alguns jovens, como eu disse, no final da década de 80, e dentre eles, eu não quero citar muitos nomes, mas vou citar apenas um para não me trair em citar nomes importantes de jovens que fizeram parte desse contexto, mas eu quero citar o nome do irmão Anselmo, que foi o principal ícone naquele momento de organização, e quando se criou realmente
a UMADEP. E a UMADEP, ela foi criando corpo. No começo era apenas para se preparar jograis, apresentações, mas a UMADEP foi criando corpo e começou a se criar aqueles cultos chamados de cultos introdutórios, que eram chamados cultos da UMADEP, de 6 às 7 da noite, para dar mais espaço para os jovens. E, posteriormente, o pastor João Fernandes, percebendo como a UMADEP estava criando corpo, passou a nomear jovens para coordenar a UMADEP. E aí passaram a ser coordenadores 2 jovens naquela época, o irmão Osinaldo e o irmão Genevaldo, né? Eram 2 jovens, bem jovens ainda, mas o pastor João Fernandes confiou a eles. E aí é que em 1992, é que houve o primeiro aniversário da UMADEP. E é por essa data, então, que eu creio que se fez o cálculo e passou a se comemorar o aniversário da UMADEP como congresso. E por isso que agora a gente está chegando no 29º. Nesse caso, deixa eu ver se eu entendi. Aí, no caso, a partir do aniversário da UMADEP, foi que começou a ser, um exemplo, o primeiro congresso de jovens, segundo e assim por diante, não é isso? Só que não era chamado de congresso de jovens, ainda não, né? Não era chamado. Era chamado de aniversário da UMADEP. E a UMADEP, como eu disse, tinha outras atividades além, no começo, apenas da realização de apresentações e de jograis. Aí passou-se a realizar estudos específicos para os jovens. Era realizado um evento lá na rua Padre Fraga chamado de Chamada Oral Bíblica. Era um evento que atraía muitos jovens, porque era um evento em que se estudava um livro da Bíblia e, em um determinado momento, quando todos os jovens estavam presentes, eram feitas perguntas acerca daquele livro e por isso o nome era denominado de Chamada Oral Bíblica, porque se fazia perguntas e quem sabia a resposta se levantava e respondia, e tinha ali quem respondia mais acabava ganhando um prêmio, né? E aí, o primeiro congresso de jovens mesmo, que foi chamado de congresso, foi, na verdade, em 1999, com o pastor José Lira, né? O pastor Lira, e, inclusive, naquele ano, o tema do congresso de jovens foi Enche o teu vaso de azeite e vem. E aí, depois, na sequência, é que se percebeu que, mesmo não tendo sido chamado de congressos, mas haviam acontecido diversas programações, quando vinham cantores de outras cidades, principalmente da capital pernambucana, e pregadores também, e resolveu então se nomear, se dizer que o evento que estava acontecendo, na verdade, mesmo não sendo chamado, mas na verdade era um congresso de jovens. Nós ouvimos aí um pouco sobre o precursor, talvez, do vestibular bíblico, né? Na época, acho que muito mais difícil, você tem que se levantar e dizer oralmente as respostas. Mas agora, irmão Daniel, nós temos ainda mais uma pergunta, né? Temos sim. Eu quero saber o seguinte, quantas congregações tinham naquela época, né? Na verdade, sim, quantas congregações haviam, como era a quantidade de jovens aproximada, essas coisas também que os irmãos que estão em casa vê aquela multidão toda, mas eu sei que eles ficam também ansiosos para poder saber como era nessa época. Pronto. Quando eu cheguei em Petrolina, ainda criança, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar. Quando eu cheguei em Petrolina, a gente foi morar no bairro Vila Eduardo e quando a gente chegou lá, tinha um ano que tinha sido inaugurada em Petrolina a primeira congregação depois do Templo Sede, na zona urbana, que foi a congregação de Vila Eduardo. Aí depois de Vila Eduardo vieram outras congregações, vieram sem ser por essa ordem, mas veio Areia Branca, veio José e Maria, do outro lado veio a congregação de Ouro Preto, Coab 4, veio também a congregação do João de Deus, não é? Enfim, São Gonçalo. Então, na zona urbana, nós tínhamos, no início da década de 90, em torno de 7 ou 8 congregações, e na zona rural temos mais algum, inclusive naquela época a cidade de Dormentes fazia parte do campo de Petrolina, não é? Lagoa Grande não era cidade ainda e tinha uma congregação em Isacolândia, e aí eu me lembro que em 90, no final de 90, para responder sua pergunta sobre quantidade, em dezembro de 90, eu estava colaborando como secretário das escolas dominicais e a gente fez um relatório que tinha 27 escolas dominicais naquele momento. Então, se eram 27 escolas dominicais, podemos dizer que nós tínhamos 27 congregações, considerando que naquele momento o projeto Nilo Coelho
ainda estava em formação, ainda nos núcleos, nas agrovilas, tinham poucas congregações. Nem toda congregação, nem toda agrovila tinha ainda congregação, certo? Então, tínhamos aqui essas 7 ou 8 congregações na cidade, algumas no Projeto Nero Coelho, outras em algumas áreas de Sequeiro, como quilômetro 22 na época, Tanque Velho e Nova Descoberta também. Irmão Francisco, a gente sabe que para que se aconteça um congresso ou um aniversário da UMADEP, como era o nome dado, é necessário um intenso trabalho de preparação espiritual. É muito importante que os jovens estejam, assim como hoje em dia continua sendo, não apenas presentes no momento, mas também ligados no céu espiritualmente, para que Deus possa se fazer presente e manifestar a sua glória. Naquela época, eu tenho certeza que os tempos eram mais difíceis com relação à mobilidade e, enfim, essas questões. Já ouvi muitos irmãos dizendo que nem todos eram poucas pessoas que tinham carro e tal, para ajudar os irmãos a se moverem. E o senhor está nos dizendo aí que a igreja tinha poucas congregações, tudo bem espalhado, nós ainda tínhamos dormentes fazendo parte daqui. E como era esse trabalho para juntar esses jovens, que já não eram tantos, mas para que o congresso viesse a acontecer? Como eram os preparativos e as mobilizações, momentos de oração, jejum, ensaio? Como é que era tudo isso naquela época? Naquela época a gente não tinha Uber, né? É verdade. A gente não tinha WhatsApp, né? Não tinha redes sociais, não tinha internet. E até telefone fixo era uma coisa de pessoas mais abastadas. Né? Eu, por exemplo, na época, só conseguia conversar com a minha namorada, que é hoje minha esposa, Célia, pessoalmente, porque na casa dela não tinha telefone, na minha casa não tinha celular, então a gente só se conversava se fosse realmente pessoalmente, certo? Então, como é que havia essa interação? Como é que havia essa conexão? Não é? Era através exatamente... Na época já tinha um programa de rádio, desde a época do pastor José Ferreira tinha um programa de rádio. O programa de rádio naquela época era muito importante, era fundamental, porque era através do programa de rádio, na Rádio Grande Rio, a princípio, depois Rádio Juazeiro, que se fazia as convocações, que se davam as informações, e também nos próprios cultos, né? E aí, é importante salientar, você falou de mobilidade, naquele momento, a gente, o sebo nas canelas funcionava. Eu me lembro bem de uma vez que a gente foi convidado para, lá na Vila Eduardo, que eu congregava na Vila Eduardo, o presbítero na época era o presbítero Francisco Joaquim, a gente foi convidado, aliás, foi antes dele ainda, era o irmão Odonel, que já não está mais entre nós. A gente foi convidado da Vila Eduardo para fazer parte do culto da mocidade no Ouro Preto, e aí, o que aconteceu? A gente ia a pé. A gente foi de Vila Eduardo, juntou todo mundo lá na Vila Eduardo e foi a pé, por Ouro Preto, pela integração, tranquilamente, sem ninguém reclamar, com muita tranquilidade, sem preocupar se estava suado ou não, entendeu? E foi todo mundo tranquilo, brincando, cantando e feliz da vida. E chegou lá, tudo tranquilo, participaram do culto e depois voltaram do mesmo jeito. Do mesmo jeito, a pé novamente. Ô, maravilha. Eita, Jesus. E aí? Épocas, né, então, pois é verdade. Hoje tem gente que não quer andar 10 metros, né? E aí, você que tá em casa, tem coragem? Diga aí no chat pra gente já ficar vai sabendo, colocando. Rapaz. É verdade. E aí, meu querido irmão, a gente sabe do congresso e tudo, mas tem também... Só ajeitando meu fone aqui. Tem também momentos de festividades, né, assim, de jovens mesmo. Deixa eu encontrar aqui uma festividade que os irmãos colocaram aqui também. Caravanas, né? Aqueles encontros de jovens. Como é que a gente pode atrelar esses encontros? Como é que funcionava? Era um pouco menor? Era mais regional esses encontros? Ou também eram, assim, gerais? Os irmãos realmente se movimentavam para poder chegar nesses locais? Eram feitos na matriz? Só na Vila Eduardo? Como é que funcionava essas festividades mais específicas? Na verdade, naquela época nem se utilizava essa nomenclatura de matriz. Naquela época era sede, né? Sede. Era o nosso templo sede, que era na rua Padre Fraga. Então, o templo que a gente tinha maior era a sede, certo? Então, qualquer programação era na sede. A gente, eventualmente, se tivesse, por exemplo, um estudo que fosse separar rapazes e moças, aí se fazia com as moças na sede, que tinham mais moças, e com os rapazes na Vila Eduardo. E às vezes até
num compartimento que tinha atrás do templo sede, que era a antiga casa pastoral, também se fazia alguma programação assim, mas era sempre voltado na sede mesmo, na Rua Padre Fraga. O culto de mocidade também era da mesma forma? Sim, os cultos da mocidade naquela época, com certeza, por não ter congresso e por não ter pré-congresso, por não ter encontros jovens, então os cultos da mocidade eram muito mais, digamos assim, mais concorridos, muito mais participativos, né? Era um momento de congraçamento, era um momento de encontro de jovens das congregações, né? Muitos jovens naquela época, inclusive, tinha um hábito muito interessante de se mandar representantes de uma congregação no culto da mocidade para outra congregação, e naquela outra congregação aquele jovem recebia a oportunidade e dava ali a sua saudação, dava ali a sua palavra sempre, né? Então havia essa interação muito grande entre as congregações, especialmente por serem um número menor. Hoje com áreas, muitas vezes ficam restritos às áreas, né? Você fica mais preso à sua própria área, mas naquela época não tinha área. Tinha uma área, que era a área petrolina. Agora, uma coisa que começou a se chamar a atenção e começou a se perceber que era preciso dar uma atenção especial, foi relacionado às congregações que começaram a crescer no interior, nas agrovilas, nos Enes, e até mais distante, como em Nova Descoberta, que começou a se ter obreiro lá, Isacolândia, Lagoa Grande, Rajada, enfim. Nesses locais, o número de jovens também começou a crescer. E aí, quando se tinha congressos, quando se tinha eventos maiores, inclusive cruzadas evangelísticas, o que acontece? Muitas vezes eles ia se organizar um jogal, por exemplo, por ter dificuldade de ensaiar para o grande conjunto, só se fazia com o povo da zona urbana. E aí, o que é que a direção dos jovens fez? Começou a fazer um trabalho, usando uma expressão agora que é muito comum hoje. Começou a se fazer o trabalho de integração dos jovens, certo? O trabalho de aproximação para que todos pudessem participar. De engajamento, né? Exatamente. E aí, o que é que aconteceu? Muitas vezes eles tinham dificuldade. Hoje não, hoje você tem van à vontade que vai e volta de 20 em 20 minutos. Naquela época não tinha. Então, houve momento que a igreja disponibilizava um veículo para ir buscar os jovens lá e trazer, entendeu? Para eles poderem participar também. Muitas vezes também se ensaiava por lá e depois juntava no ensaio geral. Exatamente. E aí foi quando os jovens do interior começaram a participar mais intensamente. Amém. Irmão Francisco, nós já estamos começando, infelizmente, né, Daniel, a se aproximar dos instantes finais dessa entrevista. E eu queria mesclar aqui duas perguntas, não foi combinado, mas eu queria que o senhor deixasse uma palavra de incentivo, vendo toda essa dificuldade que o senhor nos contou, que os jovens antigamente tinham, do que era que os jovens queriam e que hoje em dia o senhor vê que os jovens têm a oportunidade de participar, por exemplo, a questão dos cultos mais voltados. Queria que o senhor fizesse essa retrospectiva de trabalhos que o senhor viu muito importante de serem colocados para que os jovens participassem, e já deixasse uma mensagem para que eles se empolguem cada vez mais em participar dessa verdadeira história, né, que foi no passado, mas que continua sendo realizado no presente. E a outra pergunta era, eu queria que o senhor dissesse aí músicas de congressos que marcaram o senhor na época de mocidade, que o senhor lembra e que os ouvintes aí, quem sabe, possam ou não lembrar, né? Muito bem. Quando o programa começou hoje, a gente viu ali o jovem Felipe cantando, né? E resgatando muito bem o Voz da Verdade, que era um dos grupos que naquela época eram muito cantados, né? Voz da Verdade, Shirley Carvalhais, não é? O Embaixadores de Sião, não é? Eram cantores que naquela época o Sérgio Lopes, o Armando Filho, a Mara Lima, eram todos cantores que eram muito cantados naquela época. Claro que naquela época, hoje não, hoje você tem Spotify,
Então você tem acesso a tudo aí, tem YouTube, né? Mas naquela época, primeiro, nem CD tinha, era na fita, né? Então você ia cantar um hino, você tinha que preparar a fita bem direitinho, deixar no ponto, para quando chegar lá na igreja, para botar no toca-fita, e tinha que estar do lado certo. Se botasse do lado B, ia tirar do lugar e pronto. Aí, aí pronto. Imagine o sonoplasta. É a dificuldade que tinha, né? Com certeza. Então, deixando essa palavra agora sobre o momento atual, sobre esse antes e agora, hoje nós temos um cenário muito mais propício para os jovens. Hoje eu fico olhando os jovens que têm oportunidade, moços e rapazes que têm oportunidades de se destacarem na igreja, tanto na área musical como na área da pregação e outras áreas. Nós temos hoje jovens muito mais preparados do que naquela época. Como eu disse, eu era um dos poucos jovens naquela época que tinha uma formação superior, mas hoje nós temos inclusive vários professores universitários. Enfim, hoje a igreja é muito mais preparada, e aí é importante, é fundamental, é necessário que os jovens da atualidade possam dar valor a esse momento atual, né? Nós temos um pastor também, o pastor Elci Ribeiro, que tem sido também um grande incentivador dos jovens, né? Eu me lembro que uma vez a gente começou a andar nas congregações para perguntar aos jovens o que é que eles queriam que melhorasse para eles próprios. E uma das coisas que uma coisa simples que eles queriam era exatamente que tivesse a oportunidade de se formar um grande conjunto de jovens para cantar aqui na sede no período da Santa Ceia. E o pastor Elci, quando veio na primeira vez, ele implantou o grande conjunto para sempre cantar. Então, hoje em dia, nós temos muito mais oportunidades, temos muito mais condições de contribuir melhor para a igreja, contribuir melhor para a obra de Deus e poder, assim, estar muito mais preparado. O perfil de hoje é muito mais desafiador, mas também há muito mais condições de se estudar, de se preparar espiritualmente para contribuir no trabalho e especialmente na realização desses eventos, né? Antigamente, além do Congresso de Jovens, um evento que mobilizava muito. Hoje acontece muitas cruzadas, mas naquela época, para vocês terem uma ideia, concluindo, a gente tinha, em 1993, a gente teve o primeiro congresso, a primeira cruzada evangelística Petrolina para Cristo. E aquela cruzada evangelística foi um evento muito grande que envolvia os jovens talvez no nível ou mais do que os congressos envolvem hoje, porque a igreja é menor e envolvia a igreja toda, e os jovens eram muito envolvidos. Então a gente teve uma cruzada em 93, aí teve outra cruzada 2 anos depois, em 95, e outra cruzada 2 anos novamente depois. Ou seja, eram cruzadas que para os jovens era como se fosse um congresso. E outro evento também grande que envolveu muito a gente foi a construção do Templo Matriz, do atual Templo Matriz, e a preparação para a festa de inauguração, que durou 9 dias, e a UMADEP na época teve muita participação, teve muito envolvimento, teve um desfile muito grande que foi feito do templo antigo para o templo atual. Enfim, os jovens tiveram uma grande participação. Então, jovens que nos escutam nesta tarde, a palavra que eu deixo é que vocês todos procurem dar o seu melhor, procurem aproveitar a capacitação que vocês têm, tanto espiritual como intelectual, como também secular, e juntar tudo e colocarem para fazer o trabalho que lhes é confiado. Amém, meu querido irmão Francisco Evangelista, muito obrigado pela participação. Só quero pedir para o irmão deixar uma mensagem para os irmãos que estão em casa, os congressistas e também os irmãos que não aceitaram a Jesus, né? Quero agradecer primeiramente pelo senhor ter passado essas informações riquíssimas de anos atrás. Eu realmente fico muito feliz, agradecido. Tenho certeza que o irmão Eliseu também ficou muito feliz com isso. O senhor fica à vontade para poder dar suas considerações finais, citar algum irmão que o senhor já citou também dos congressos passados. Agradecer também novamente pela participação, pela ajuda, por essas informações incríveis, e também deixar uma mensagem para os irmãos que estão em casa e que ainda não se decidiram a aceitar a Jesus. Fica à vontade. Muito bem. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para conversarmos um pouco sobre o Congresso de Jovens e sobre a trajetória, tanto minha individual como
dos jovens da Assembleia de Deus em Petrolina. E quero, sim, dizer a todos, como já disse, você falou de nomes, mas eu prefiro não citar mais nenhum nome, já citei alguns e tem muitos outros que vêm à minha mente, mas eu prefiro não citá-los para não me trair, esquecendo alguns outros nomes importantes. Então, o que eu quero apenas dizer é que, como diz lá aquela expressão do apóstolo Paulo, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E você que escuta a programação e ainda não é evangélico, e mesmo que seja evangélico, é com certeza convidado a participar do Congresso de Jovens que acontece nesse fim de semana aqui na Assembleia de Deus em Petrolina. Amém, meu querido irmão. Agradecemos mais uma vez ao nosso querido irmão Francisco Evangelista, pai da nossa querida irmã Débora Evangelista. E meu querido irmão Eliseu, nós temos o que agora, meu querido? Olha, Daniel, nesse momento nós gostaríamos de convidar você a ouvir um pouco mais das músicas que são